Então, pessoal, boa noite. Sejam Boa todos noite, boa muito. noite. Boa noite, Levi, Isael, deixa eu ver quem mais, Valnei, que eu não falei ainda, né? Adriano. Bom, eu acho que já é tempo. Gisele, seja bem-vinda. Clarice. Vamos dando início, até para a gente aproveitar cada momentinho que a gente vai ter aqui nessa roda de conversa. Eu me chamo Isabel Belaguarda, sou diretora aqui do Íntegra, sou psicóloga de formação básica e sou psicomotricista relacional, analista corporal da relação também, supervisora científica da pós-graduação em psicomotricidade relacional, que a gente realiza aqui no Íntegra, né? O nosso propósito hoje foi abrir um espaço para que numa conversa bem agradável, bem descontraídas, a gente possa refletir um pouco sobre o que está afetando a nossa existência, de um modo geral, mas também a nossa trajetória profissional, a nossa satisfação com a escolha que a gente fez hoje, mais focado num público que é profissional de educação física, né? A gente pretende fazer outras rodas de conversa, abordando outras áreas da profissão, para que a gente possa, num grupo mais, como é que eu digo, coeso, poder conversar mesmo e, quem sabe, trocar ideias e fazer reflexões e buscar alternativas, possibilidades, caminhos para que a gente possa encontrar mais satisfação com a escolha que a gente fez, né? E aí, quando eu falo sobre isso, eu me lembro, na minha história, eu devia ter 17, 18 anos, quando eu fiz vestibular e escolhi a profissão ali de psicologia, né? De ser psicóloga. Acertei muito no que eu queria, né? O meu propósito, sempre, desde o início, era poder abrir um espaço de cuidado, de escuta e de ajuda nesse plano, de desenvolvimento pessoal. No meu percurso profissional, abracei ali tanto a área da educação, porque eu tinha e tenho ainda um sonho de poder, com o que eu faço, impactar de alguma maneira as pessoas que eu convivo e, com isso, também contribuir para uma sociedade menos desigual, mais justa, menos, como é que eu digo, menos estressante, como estamos vivendo, né? Uma coisa. E assim, na minha trajetória, eu, ao longo do tempo, encontrei a psicomotricidade relacional, que é uma abordagem da psicomotricidade, com a qual eu me identifiquei profundamente, porque pude ampliar o meu campo de ação nesse sentido de realizar esse sonho de gerar impacto, tanto no plano pessoal de cada um com quem eu contacto individualmente, mas também no plano social, né? Maior, um plano maior. É um desejo, um sonho vivo que está ali e não por acaso abracei essa abordagem da psicomotricidade pelo fato da gente poder atender um maior número de pessoas em grupos que primam pelo desenvolvimento pessoal, mas também focando
dando um olhar integral e integrado para o desenvolvimento humano, corpo, mente e afetos, pensamentos, sentimentos. E durante são quase 40 anos, 37 anos aqui nessa caminhada, posso dizer que realizei e sou satisfeita com o que eu realizei, me sinto muito de missão cumprida, mas, ao mesmo tempo, vivo na atualidade muitas angústias, muitos estresses em relação a essa nova lógica da sociedade contemporânea, que está exigindo de todos nós uma velocidade além do que a gente é capaz de acompanhar, né? Uma exigência de produção que só uma máquina é capaz de responder no tempo que esperado ou exigido, né? Essa multiplicidade, esse acesso a um mundo de informações que vai gerando na gente um distanciamento de nós mesmos e às vezes provocando essa falta do sentido, né? E aí a gente se perder do propósito, o que é o meu propósito nessa vida, qual é o meu sentido bom. E aí essa roda de conversa, na verdade, eu vou fazer aqui a abertura com o intuito da gente poder conversar mesmo, é roda de conversa, todo mundo tem direito à fala. E deve, né? Vamos conversar e trocar ideias. Para hoje, nós temos dois convidados que são da área da educação física, são profissionais da área da educação física. Temos aí a Lidiane Fontinelli, né? Que é profissional de educação física, formada pela UFC, tem ali é pós-graduada também em psicomotricidade relacional e professora atualmente atua na Rede Municipal de Educação aqui de Fortaleza, né? Tem feito um lindo trabalho, por sinal, assim, numa proposta super criativa e envolvente ali para as crianças, vai compartilhar com a gente a experiência dela. E também o Rodrigo. O Rodrigo também vem da área da educação física, é professor profissional da área de educação física, trabalhou em escolas também, e, na realidade, ele foi crescendo no desejo e na ambição de também alçar outros voos. Hoje ele é psicomotricista relacional também. Trabalha formando outros psicomotricistas, né? Lá em Curitiba, no CIA, em Curitiba, e, e também é supervisor ali na área clínica, da clínica do CIA de Curitiba. Trabalhou aqui em Fortaleza durante um tempo, né? Fez aqui um trabalho muito lindo. Atuamos com uma proposta de capacitação complementar à formação do professor da Secretaria de Educação, né? Tivemos ali um trabalho bem intenso, onde ele teve uma participação importante, né? E, e é isso, eu não quero me alongar, porque quero muito mais trocar com você, ouvir a vocês, como vocês estão vivendo esse momento. Está satisfeito com o que você faz? Está feliz com a escolha que você fez? O que poderia ser feito? Que outros caminhos, que outros investimentos haveriam de modo que você encontrasse mais sintonia com o teu propósito de vida, né? Porque a gente escolhe uma profissão. Claro, a gente precisa ganhar dinheiro com essa profissão, mas ganha mais dinheiro aquele que trabalha com paixão, aquele que é encantado com o que faz, que encanta outras pessoas. E você está conseguindo mover esse encantamento
para você mesmo e para os outros? Bora falar um pouquinho sobre isso? Então, eu vou passar aqui a palavra, inicialmente aqui para Lidiane, depois o Rodrigo fala e a gente abre para o grupo, tá bom? Pode ser, Rodrigo? Pode ser, Lidiane? Por mim, tudo bem. Então, seguimos. Você... É muito engraçado, Bel, você falou aí do propósito de vida, né? Dentro da rede municipal de ensino, alguns profissionais estão participando de uma formação e essa formação fala sobre saúde mental. Né? Nós, professores, dentro da escola, passando por todas as dificuldades que a gente passa e como é que está a nossa saúde mental. Se a gente não gostar do que a gente faz, a gente gostando já não é fácil manter a saúde mental, né? Imagine se a gente não gostar daquilo que a gente faz. E dentro dessa proposta da formação, eles pediram que a gente fizesse uma linha do tempo dos fatores mais importantes da nossa vida e como eles mudaram a nossa vida. É, é, e, e foi nesse momento, assim, eu já sou muito atenta a isso, né? Eu percebo a mudança na minha vida, mas de perceber o quanto a psicomotricidade relacional foi o que me trouxe de volta para o meu propósito de vida quando eu escolhi fazer educação física. Né? Não era minha primeira opção de vestibular, eu queria ser psicóloga, todo mundo dizia que eu devia ser psicóloga, mas nessas coisas que a gente não controla o destino, né, eu descobri na educação física e na minha afinidade por crianças uma outra possibilidade de me realizar profissionalmente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sou zero à esquerda em qualquer esporte, gente. Eu resisti a fazer educação física porque eu achava que tinha um teste de habilidades para poder entrar, como tinha arquitetura lá antigamente, né, quando a gente fazia vestibular. E quando eu soube que eu podia fazer educação física, eu não precisava fazer um teste, eu não tinha que ser boa em esporte, e eu tinha essa possibilidade de trabalhar com criança, eu disse, espera aí, que eu acho que agora eu achei meu rumo. Mas, quando eu entrei, eu descobri isso, eu tive a oportunidade de, logo assim que entrar, eu ir trabalhar com colônia de férias, recreação em colônia de férias, e essa experiência na colônia de férias me levou para dentro de uma ONG que trabalhava com crianças em situação vulnerável, né, em desnutrição, era na faixa dos 4 anos de idade até os 7, mais ou menos. E naquele momento eu tinha muita vontade, mas o que eu percebi é que a gente não tinha muita orientação do que fazer, né? Eu não sei, eu fiz faculdade entre 2001, educação física entre 2001 e 2005. Naquela época, havia muito conteúdo para quem trabalhava com esporte dentro da escola, mas para quem trabalhava com crianças menores, também não existia lei que colocasse educação física, né, com crianças menores. Mas eu fui lá, eu fui tentar, eu fui experimentar, eu fui atrás de material e não tinha. O que tinha era muito ultrapassado, né, para a realidade que já existia naquela época. No final do meu estágio, eu fui fazer a disciplina de psicomotricidade na faculdade, não tinha ofertada no curso de educação física, e eu fui fazer dentro da psicologia. E eu tive a sorte, o encaminhamento, o destino de ter um professor de psicomotricidade que era psicomotricista relacional e levou a gente para o que antes era o CIAR, né? Para fazer uma vivência. Eu disse, aqui, eu me achei, eu encontrei o meu trabalho com criança prazeroso e que, de certa forma, a psicologia, que também era minha paixão, estava relacionada, né? Então, assim, foi um start. Eu disse, pronto, agora eu me achei. Se eu tivesse conhecido a psicomotricidade relacional um pouquinho antes, eu teria trabalhado esse tempo que eu passei de estágio na ONG, eu teria tido mais conteúdo, mais possibilidades, né? Mas as coisas são para acontecer quando são, né?
E por um pequeno desvio do destino, eu acabei me afastando, acabei indo para outro rumo da educação física, para a área de academia, de treinamento. Foram longos anos, fui muito feliz nisso, mas eu sabia que não era aquilo para qual eu tinha me preparado, né? Que eu tinha desviado do meu propósito. E eu fui morar em outra cidade, acabei não conseguindo fazer a pós, porque estava distante, não tinha como chegar. Naquela época a internet também não estava tão avançada assim, não tinha possibilidade de aulas à distância, embora a psicomotricidade relacional vivida não tá para fazer à distância, né? E quando eu voltei, eu nem lembrava mais da relacional. E foi uma colega minha de faculdade que disse que tinha feito uma vivência e que iria para uma palestra sobre um tema que ela achava que tinha tudo a ver comigo. Ela me conheceu no início da faculdade. Eu disse assim: e o que é ela? Isso é psicomotricidade relacional. Aí a luzinha acendeu de novo. Aí eu disse: espera aí, que agora é minha vez, né? E aí entrei em 2019. 2020 veio a pandemia. A gente não conseguiu ir para a parte prática, né? Aí, quando terminou as disciplinas teóricas, eu preferi trancar e voltar quando as escolas estivessem liberadas, porque eu queria viver o processo ali, na minha pele. E foi a melhor decisão que eu tomei, tanto profissional como pessoal, porque meus formadores estão aí, você está aí, você me viu chegando no primeiro dia, né? Ofélia e Rodrigo também estão aí, são testemunhas da pessoa que eu entrei, né? Acabou que foi um processo que eram para ser 2 anos e se estendeu até 2023. Nunca perdi o contato com vocês, mesmo com a pós-trancada. Então, a mudança que isso fez na minha vida como pessoa, na minha vida como profissional e na relação que eu passei a construir com os meus alunos quando eu passei no concurso e voltei para aquilo que era o meu propósito, que era atuar com as crianças, como isso deu um giro assim de 360 graus no meu olhar, no meu corpo, na forma de me relacionar com eles, na forma de me relacionar com meus colegas também. Então, quando eu fiz a linhazinha do tempo lá na formação que eu estava fazendo, eu disse assim: é tão nítido a mudança, é tão nítido, não tão nítido que hoje é muito mais satisfatório fazer o que eu faço, porque eu vejo muito mais sentido no que eu faço, né? Mesmo estando a recente, né? Só tem 2 anos e meio que eu voltei a trabalhar com crianças, né? É incrível. Mas o quanto a psicomotricidade relacional me preparou para me colocar dentro da escola num momento desses, né? No meu momento de vida, de maturidade, no momento de vida da realidade escolar, quando a prefeitura abriu para que a educação física entrasse nas séries mais baixas, né? Antes era um trabalho que era feito só por pedagogas e a educação física entrou na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental também. Assim, foi tudo uma convergência, não sei quem acredita, mas foi tudo uma convergência do universo e, e por mais desafios que eu enfrente hoje, principalmente com a questão da inclusão, a gente sabe a realidade da escola hoje, a, o que eu consegui desenvolver, ainda tenho que melhorar muito, eu sei, tenho que aprender muito, eu sei, mas o que eu consigo desenvolver hoje com os meus alunos, e até de não me frustrar com algumas coisas que eu quero fazer e não funcionam da forma como eu penso, eu tenho certeza que é resultado das vivências que eu tive nas minhas formações de relacional. Na realidade, assim, uma coisa que importante, né, Lide, é justamente ali no processo de formação da pós-graduação em psicomotricidade relacional, se desenvolve uma capacidade pessoal de criar estratégias, possibilidades de enfrentamento
para as realidades mais diversas possíveis, né? Então a gente vai desenvolvendo esse perfil que não é uma coisa simples, e eu acho que na atualidade está cada vez mais complexo. É como você falou, né? A realidade da escola, a realidade social, a realidade pessoal também, nossa, né? Os desafios, os imprevistos que a gente tem que lidar, a gente fica e está mais preparado no plano pessoal, é, contribui para que a gente enfrente essas situações com um poder de discernimento, de criatividade, de centramento, sem se perder tanto do que faz sentido para a gente, né? Isso associado a toda a parte prática mesmo, como você falou, né, na atuação com as crianças, nas propostas dos jogos, das brincadeiras, na relação com os colegas, o corpo docente, as possibilidades que você tem na própria escola, que às vezes nem tem tantos recursos, mas que você ali vai construindo e criando, né, situações que despertem nessas crianças esse desejo, essa relação gostosa, esse sentido de estar sendo visto, de estar sendo importante para, né, na ação, ali no projeto que está sendo vivido por todos, né? Então, esse é um dos aspectos que a formação em psicomotricidade relacional desencadeia, desenvolve no plano profissional de cada uma das pessoas que passa por esse percurso de formação, né? É bem bacana, é lindo de ver também, de testemunhar. Você falou assim, você me viu como eu cheguei, né? Vi, sim, e tenho aqui um testemunho, assim, como com certeza Alfredo e Rodrigo que te acompanharam, um testemunho lindo de ver essa mulher professora profissional se destacando ali na sua ação enquanto profissional de educação física na escola, trabalhando com crianças pequenas, né? Que é o grande desafio. Eu penso aqui no meu lugar, eu penso, poxa, de repente é algo tão novo. É algo muito novo, Bel. Eu estou falando assim, é a minha, não é só a minha visão. Eu estou formada há muito tempo, então muita coisa mudou no currículo dos professores de educação física de 2005 para cá, né? São 20 anos de mudanças que eu não acompanhei porque eu não estava dentro do processo. Então eu achei que quem tinha uma formação mais recente ia ter muito mais facilidade do que eu na hora de atuar com crianças, né? Com essa faixa etária que a gente está atuando, porque estava mais recente, estava tudo mais ainda, né, quentinho na cabeça. E a gente participou de algumas formações da educação infantil e eu vi que estava todo mundo assim, muita gente falando que não sabia, não tinha ideia a gente tem documentos que nos norteiam, né? Tem o DCRFO, tem o ABNCC, né? Tem muita orientação teórica, mas a maioria não tinha vivência prática do que fazer, né? Se diz muito do que fazer na teoria, mas é muito diferente trabalhar com crianças que ainda não se enxergam como grupo, elas ainda se enxergam muito individualmente, né? Não que a psicomotricidade relacional só sirva para essa faixa etária, né? A gente sabe que não. Estou falando da minha vivência e de pessoas com quem eu convivi. Muita gente tá acostumada a trabalhar na área do esporte. Trabalhar esporte também é uma coisa muito mais objetiva, né? São regras, são competições e tudo. E para séries menores, isso não funciona da mesma forma. Eles ainda estão se enxergando como seres individuais, né? Para entrar naquele coletivo. Que proposta eu vou fazer para que ele comece a se enxergar dentro desse coletivo? Né? E como é que eu não vou tentar controlar? Porque dentro da sala de aula, o trabalho é de vamos sentar, tem uma ordem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
na educação física a gente dá muito mais liberdade, mas como é que eu vou dar essa liberdade sem deixar virar só uma bagunça sem significado? Né? Eu preciso entender o que é que eu posso oferecer para que eles tenham autonomia do que estão fazendo, mas que aquilo realmente possa servir de aprendizado. Porque brincar por brincar, ele brinca comigo, ele brinca com os coleguinhas, ele brinca em casa e tal. Mas brincar na escola tem que ter um significado mais profundo, né? O papel do professor é contribuir para essa evolução nesse desenvolvimento, não só de conhecimentos de matemática, história, português e tal, né? Mas de socializar, de externar sentimentos, de expressar suas vontades. E essa visão que eu tenho hoje para trabalhar foi me dado pelas vivências, né? Pela teoria da psicomotricidade relacional também. A gente fez muita leitura sobre isso, né? Do trabalho do Lapierre, mas principalmente pelas vivências na pele, pelo estágio que a gente faz, um longo ano dentro da sala de aula, experimentando, passando pelas supervisões e recebendo um feedback dos formadores, ó, aqui podia ser assim, aqui por que é que você fez, aqui como é que você sentiu, como é que você recebeu. É muito quando você vai, você se sente muito mais seguro, né? Do que quando você simplesmente pega um livro sobre o desenvolvimento da criança, sobre psicomotricidade, e fiz um estudo e vou lá para a prática. É totalmente É. diferente. Eu acho que tem uma coisa bem importante aqui, aí já já eu passo para tu, viu, Rodrigo? Para a gente, né, ganhar aqui também com a tua experiência. Mas, assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a Lidiane já falou aí rapidinho, que esse curso de pós-graduação é também um curso de formação profissional, que trabalha três campos, né, que é o campo acadêmico, teórico, de estudo das teorias, o campo do plano pessoal, né, do desenvolvimento pessoal, onde a gente toma ali contato com algumas questões relativas ao autoconhecimento, mesmo que é importante, principalmente na atualidade. É preciso para a gente não se perder na multidão de opções. E a parte prática, né, de prática profissional, onde você vai ali aprender fazendo. E fazendo no conforto de estar em processo de aprendizagem, de ter supervisores que vão estar te orientando, que vão estar te seguindo. A estrutura do curso é essa, é bem completa. Você aprende de todas as maneiras, aprende sobre você mesmo, aprende sobre o outro, aprende observando, aprende fazendo. A gente utiliza de muitas estratégias para desencadear esse processo de desenvolvimento de um perfil pessoal que te dê mais competência para lidar com os desafios da contemporaneidade, né? E aí, também a Lidiane chamou a atenção na, na, na formação do profissional de educação física, né? Uma ênfase ali, talvez, em atividades esportivas e tal. Mas mesmo nesse campo, hoje em dia, para você impactar melhor as pessoas que estão sob a sua orientação, se você não tiver desenvolvido ali um feeling, uma empatia, uma capacidade para desenvolver um laço, um vínculo que provoque nesses atletas, nessas pessoas, o desejo de seguir, de fazer mais, sei lá, de se constituir melhor, de parceria, de cooperação, de competição, lidar com essa competição de um modo bacana, positivo, né? Então, tem todas como é que eu digo, demandas, essas exigências que a sociedade está fazendo, em função, eu já falei aqui, a gente tá sendo convocado a atuar como máquinas, né? Responder como robô. E, na verdade, está ficando um vazio enorme
E a gente aí com crises de ansiedade, com faltas enormes, sem saber o que fazer. E existem caminhos possíveis para isso, onde a gente possa encontrar ali o sentido e uma capacidade pessoal, cada um com seu perfil, com sua personalidade, com seu jeito, de melhor atuar e estar satisfeito, feliz com o que você está fazendo, que é o que é mais importante, aquilo que eu falava. Se você não está encantado com aquilo que você faz, você não vai encantar o outro. Você vai cumprir, vai ticar o que é preciso fazer. Você vai estar pela necessidade, não pelo desejo. E a gente, né, acredita que se a gente é capaz de despertar o desejo de ser e fazer melhor e mais, a vida pode ficar melhor, né? Então, vamos passar a palavra aqui para o Rodrigo. Temos outras pessoas que eu reconheço aqui, a Érica também, que tem uma experiência linda para compartilhar com a gente depois. Bom, e vocês? Eu quero ouvir muito vocês. Como é que vocês estão vivendo o cotidiano, a vida de vocês ali no plano profissional mesmo? Que anseios, que desejos vocês têm, que sonhos, onde, né, o que desejam fazer, que dificuldades estão encontrando, né? Quem sabe a gente pode aqui apontar algumas possibilidades, né? Então, a palavra é tua, Rodrigo. Vão colocando no chat também, né? Se de repente não quiserem falar, se expor assim, né? Vai colocando no chat, a gente vai lendo, vai ajudando também a gente na percepção, né? Mas queria agradecer também por ter sido chamado para ser convidado a participar dessa live. Fazia tempo que eu estava querendo fazer alguma coisa com vocês, estava com saudade já, né? Nessa distância, aí é bom que tem um online para nos ajudar nesse sentido, né? Tava aí coladinho, 15 dias aí, 15 dias aqui, na pegada pessoal, direta, e agora esse distanciamento, ainda bem que tem esse online aqui para a gente se aproximar. Bom, a Bel já me apresentou ali, colocou que eu também sou profissional de educação física, né? E eu estava ouvindo o discurso da Lidiane, pensando assim, nossa, olha só que legal ela falar da profissão dela com tanta sensibilidade, né? Eu, quando estava preparando aqui minhas ideias do que eu falava, sou muito tosco mesmo, sou muito objetivo, porque eu não pegava essa sensibilidade, assim, dizer esse lado carinhoso, amoroso, falava, não, fiz isso por causa disso, por causa daquilo, por aquilo outro, mas só com o tempo que eu fui pegando também essa percepção do quanto faz a diferença o profissional da educação física na vida de qualquer pessoa, positivamente e negativamente, né? Vocês já devem ter ouvido falar que muitas pessoas tinham horror de fazer uma aula de educação física por conta das exigências, dos tipos de avaliação, pela conduta que era mais militar ou era mais tecnicista e tal, por conta da pedagogia. E a gente vai vendo sofrimentos de muitas pessoas por conta daquilo, mas ao mesmo tempo um prazer enorme de muitas crianças, e quando vem o professor de educação física, a professora, já saem correndo, já querem ir para a quadra, né? Então, ainda pela minha contagem, o número de pessoas que têm um prazer com a educação física ainda é maior do que as pessoas que tiveram, infelizmente, o desprazer com a educação física. E eu era uma dessas crianças que não podia ver o professor de educação física que saia correndo atrás, já queria jogar, já queria pegar a bola, já queria saber de brincar, já estava ali na confusão, no vucu-vucu. E talvez por conta disso, dessa presença do esporte na minha vida, Eu era a que fugia, Rodrigo. era que fugia, Era a que fugia. A minha experiência não era muito boa, não. eu ia atrás, não tinha jeito. Então, tanto que passei da minha infância, da minha adolescência, não tinha um dia que eu não fazia uma prática esportiva. Todo dia era no mínimo uma hora. Na adolescência isso se intensificou, e quando chegou na hora de escolher uma profissão, eu gostava muito do corpo humano, de conhecer o corpo humano, de saber das partes do corpo e tal. E aí achavam que na minha família eu tinha que ser médico e coisa arada, mas eu tinha um comportamento e uma disciplina que não que não comportava muito os estudos que na medicina tinha naquela época, né? Então, a educação física ela surgiu como uma oportunidade quando um amigo meu que entrou um ano antes na Federal aqui de Curitiba, do Paraná, no curso de educação física, ele trazia os trabalhos que ele fazia para imprimir lá na minha casa.
eu acabava lendo os trabalhos dele, falei, mas isso aqui é legal também, isso aqui é bacana de saber e tal, então acho que eu vou fazer educação física, porque tem essa parte do corpo que eu gosto e tem a parte do esporte que para mim ela foi minha vida durante um bom tempo. Meu prazer de ir para o colégio era esses momentos, né? Não era estar dentro da sala de aula. E isso foi dos motivos que eu entrei na educação física e logo no começo, assim, já no começo do segundo ano do meu curso, eu já comecei a fazer um estágio numa escola para ficar com adolescentes no meio período que estavam com dificuldade de comportamento, porque estavam quebrando as portas, estourando os extintores, estavam com problema de disciplina na escola no período integral. E eu tinha meus 19 anos, falei, vamos aí, né? Sei lá o que vai dar isso aí, nunca trabalhei com adolescente, vamos aí que é o jeito, né? E foi uma das experiências muito marcantes na minha vida, porque além de ser o começo, eu pude trabalhar o corpo com eles de muitas formas diferentes, não só com esporte, mas com acolhimento, com escuta. E logo assim, no primeiro, segundo mês, os adolescentes já estavam com outro tipo de comportamento lá dentro da escola. Surpreendeu até a diretora que me chamou lá, porque ela achou que não ia dar conta, porque eu era mais um molecão junto que nem os outros adolescentes. Um dos mais velhos que tinha lá tinha 16 para 17 anos, eu tinha 19, era o irmão mais velho de alguns ali, né? Então, esse respeito, essas coisas todas que o professor tem que ter, eu entrei mais como um colega no começo, eles foram se afeiçoando, uma linguagem muito parecida, e para mim esse foi uma prática muito bacana de trabalho. Mas eu fui também, com o estágio da faculdade, fui trabalhando com Fundamental 2, com ensino médio, fui trabalhando em musculação, em academia e tal. Então, meu universo era um pouco mais velho do costume do trabalho, né? Quando chegou uma oportunidade de eu trabalhar com educação infantil, aí que o bicho pegou para o meu lado. Aí que crianças de 3, 4, 5 anos corriam para um canto, corriam para o outro, e é aqui que é a aula, gente, vamos para cá, e eles iam para o outro lado, e vamos brincar aqui, a brincadeira é essa, no meio da brincadeira, aquilo que tinha de regra, eles já não faziam aquilo que tinha que fazer, e eu com aquela minha educação mais tradicional do colégio que eu vim, né? Porque eu não tinha esse modelo da faculdade, não tinha uma aula, assim, era eu ali desenvolvendo o meu lado profissional. E eu com aquele modelo mais tradicional, achando que as crianças tinham que sair na fila e fazendo as coisas, e ao mesmo tempo que eu estava nessa escolinha, eu já tinha iniciado também a minha pós-graduação aqui no CIAR. Então foi bem interessante esse paralelo, porque enquanto eu estava fazendo os estágios também, comecei até errado com o Fundamental 2 até, que eu peguei um grupo de crianças de quarto ano, mas era uma escola pública que tinha muitos repetentes, então tinha crianças de sexto ano, sétimo ano, então eu meio que peguei o pré-adolescentes para trabalhar. Então, mais uma vez, assim, aquela experiência com crianças pequenas acabou que passou batido. Então, eu fui criando isso nessa escolinha, e era uma escolinha que talvez, assim, a realidade aí pode ser parecida, porque não tinha muito espaço físico, não tinham muitos materiais para educação física. Na hora que tinha um espaço físico fora, era um gramado, então aqui em Curitiba chovia e fazia frio com, né, facilidade, então volta e meia para não cancelar as aulas eram feitas dentro da sala. Aí quando você ia para dentro da sala, era cadeira e mesa que tinha ali. Então eram tantas dificuldades que eu chegava assim, me dava até um enjoo na hora de ir para a escola, porque dava um nervoso. Eu falava, o que eu vou fazer com essas crianças, né? Os 10, 15 crianças ali querendo brincar e fazer um monte de coisa e tentando me acertar com aquilo, que era uma realidade bem diferente para mim. Então, eu sofri um período ali, eu acabei sofrendo nessa escolinha, assim, para poder desenvolver esse lado de trabalhar com a educação infantil. Por outro lado, nessa dificuldade toda e junto com o curso que eu estava fazendo, eu sempre tive esse lado muito agitado também, né? E eu fui percebendo que essa minha agitação não estava contribuindo muito para as crianças poderem me ouvir, porque o meu corpo falava muito mais do que eu estava pedindo ali de organização. Essa minha agitação também exigia muito das crianças do que elas podiam fazer. E aí que eu fui começando a entender o fato do que as crianças são animadas, são agitadas e tal, mas elas não acompanham no mesmo tempo
que a gente pede para elas fazer, a cognição e o movimento ainda não estão muito atrelados, né? E essas fases de desenvolvimento que a gente vai pegando passo a passo, a gente vai entendendo como que a criança vai crescendo, quais são as necessidades dela, o que a gente vai exigindo deles, que às vezes extrapola a condição da criança poder responder aquilo, e o quanto isso também angustiava as próprias crianças, né? Porque via um professor aqui que queria brincar, pedia isso, pedia aquilo, falava um pouco, demandava tanto delas, que não dava espaço também para entender em que momento cada um estava. E o curso foi me ajudando a ter essa leitura, de ir com calma com essas crianças, de poder promover para elas outros momentos. E dentro desses momentos, com calma, eu comecei também a perceber as possibilidades com aquilo que eu não tinha. Então, se eu não tinha os materiais específicos da educação física, eu vou pegar os materiais que tem aqui, que a escola proporciona mesmo, e vamos fazer alguma coisa com eles, né? E então, muitas brincadeiras que aconteciam dentro da sala de aula, por conta da chuva, do clima e tal, aconteciam com cadeiras e mesas, com circuitos psicomotores mesmo, um lado um pouco mais funcional, porém, com essa escuta, com essa abertura para poder eu me manter mais calmo, mais tranquilo junto com essas crianças e, ao mesmo tempo, essas crianças poderem ter um espaço para elas também de serem vistas, de serem acolhidas, mesmo que ainda não fossem vivências em psicomotricidade relacional. Então, a partir do momento que isso foi acontecendo, que eu fui mudando esses aspectos, chegou no momento de um estágio que eu tinha que trabalhar obrigatoriamente com crianças pequenas, porque eu ainda não tinha feito com crianças pequenas. Ofereci para a escola aceitou, e ao invés de eu pegar só uma turminha, aí ela me ofereceu para eu pegar as outras 3 turminhas que tinham lá. E foi ali o momento que eu também pude, daí sim, ficar tranquilo, porque eu já tinha dominado um pouquinho mais a ideia de como que era trabalhar com crianças pequenas, na perspectiva da psicomotricidade relacional, da forma como eu era, as coisas se encaixavam também, e passei ali alguns meses com a psicomotricidade relacional com as crianças, e fez também uma diferença bem interessante para os pais, para as diretoras, o que acontecia no desenvolvimento daquelas crianças que depois que saíam da vivência, estavam mais interessados no conteúdo que a professora falava, porque já tinha um conteúdo ali, já tinha um desejo de aprendizagem, já tinha uma alfabetização que já tinha que começar com algumas das turmas, né? Então foi muito interessante ter um acompanhamento da formação junto com a minha formação profissional com relação a crianças. A ponto depois eu ir para uma outra escola que era muito mais rígida, muito mais difícil de trabalhar, muito mais exigente com o professor. E quando eu cheguei lá, o fato de eu estar cursando, ainda nem tinha finalizado a pós-graduação, olha, já está fazendo psicomotricidade relacional, então você já vai fazer já vai ser contratado. Foram 3 ou 4 escolas que eu trabalhei em Curitiba que eu ainda estava fazendo a pós-graduação e tive esse acesso por conta disso. Então, já comecei desde cedo a ter esses benefícios antes mesmo de estar formado, né? Então, só que ainda trabalhando com educação física nesse formato, né? Ia para uma escola fazer o Fundamental 2, para outra era educação infantil, numa aula, num colégio eu era técnico de futsal, em outra aula eu dava aula de natação, ginástica artística e xadrez, e assim era a minha semana com essa diversidade. Então também foi bacana com isso, mas essa diversidade toda ela tem que ter um ponto de equilíbrio, senão a gente não dá conta, né? O professor de educação física tem essa rotatividade grande de escolas, de disciplinas, de modalidades esportivas, mas a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio eu encontrei depois também no curso. Durante o curso ainda não, mas depois do curso com um pouco mais de prática, da forma que a gente encontrava a possibilidade de facilitar os vínculos afetivos com alunos de qualquer faixa etária. Isso, para mim, foi um marco muito diferencial, porque uma vez que a gente estabelecia aquele vínculo com as crianças, aí qualquer regra, qualquer limite, qualquer coisa que precisava organizar, era muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Assim, se eu falo isso, às vezes as pessoas não acreditam, mas é realmente muito fácil. Você ter um vínculo, ter uma escuta, a criança se sentir escutada, quando ela vinha correndo, já te dava um abraço, você verdadeiramente dá um abraço na criança, ou quando ela estava
puta com alguma coisa, braba porque alguém xingou, que alguém atrapalhou, você parar ela ali, só exclusivamente deixar o grupo de lado para atender aquela criança, e aquilo dá uma dissipada nas tensões, e ela já se reorganizava e parava de atrapalhar as coisas que estavam acontecendo na aula também. Então, eram só consequências positivas. Então, essa leitura do que está acontecendo com a criança, mesmo você não sabendo exatamente o que está acontecendo, mas por conta da agitação dela, do movimento dela, do não verbal que ela traz, essa leitura era fantástica. Então, me ajudou, assim, muito nas minhas aulas como professor de educação física, né? Como técnico de futsal, eu peguei uma equipe que era daquelas que perdia tudo. Não era eu, professor, desde o começo, peguei a equipe andando, autoestima baixa porque só perdiam. Eu falei, como é que a gente vai levantar essa autoestima? Não tinha espaço para fazer sessões com a psicomotricidade relacional. Mas essas crianças precisam ser validadas, precisam reconhecer o poder delas diante das capacidades que elas têm, ajudar elas a se entenderem. Então, essa pegada de olhar isso no time foi fundamental para a gente estabelecer algumas metas ao longo dos anos e eles serem campeões do campeonato que a gente corria, que eles só perdiam. Então, tem esse passo a passo que a gente vai sendo ensinado a enxergar, a fazer essa leitura, encontrar o que está por trás ali do sintoma, e o sintoma que eu não estou trazendo só como doença, mas o comportamento, assim, que às vezes está meio disruptivo, a tristeza que às vezes abala uma criança, um adolescente, você poder ter essa escuta e trazer o corpo deles para jogo, para que isso possa tirar eles de uma situação que não está muito legal, pelo menos numa hora por dia ali, ou duas da semana, por conta da quantidade de aulas, é fundamental, assim. Hein, Fala, Leozinho, Rodrigo? se destravou o microfone para falar. Que eu disparo e... Não, só para complementar aí, né, chamar a atenção aqui, que eu acho que cada um de nós que está aqui tem esse desejo mesmo de ter esse tipo de atenção e de relação, e às vezes a gente consegue, às vezes não. E ultimamente cada vez menos, porque a gente não está conseguindo esse laço positivo nem com a gente mesmo, de um modo geral, nem com quem está ali pertinho da gente. Imagine para aqueles com quem a gente vai trabalhar. Você já chega super, hiper lotado de demandas, de repente chega um menino te demandando e você já não tem nem tanta paciência, né? E aí é onde entra, eu quero chamar a atenção aqui para a perspectiva da formação pessoal que o nosso curso oferece. Um espaço onde você vai ali processar um pouco de estudo, encontrar caminhos para essas angústias e formas de expressar de um jeito bom, positivo. Inicialmente, de você com você mesmo, para te preparar para esse encontro com o outro, né? Que é basicamente isso aí. Então, de repente, aí tu conta aí na tua história, coisa mais linda, e eu observo como você vai ali amadurecendo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo essa capacidade, desenvolvendo capacidade de abertura às demandas do outro. E para isso você precisou de um espaço de abertura às tuas próprias demandas, para Sim, quem escuta, quem cuida da gente, minimamente para poder dar partida para a conexão, para esse laço positivo com que a gente vai encontrar, principalmente no trabalho, né? sim. Às vezes a gente sai de casa com um propósito bem legal. Não, hoje vai ser bom, já fiz, né, me preparei, meditei, fiz orações, não sei o que lá, vai ser tudo bem. Mas há outras demandas que é do plano pessoal que não tem onde você dá vazão, né? Nessa formação, a gente passa por um processo onde a gente vai desenvolvendo um perfil, uma capacidade de lidar melhor com essas coisas, de se situar mais no nosso próprio eixo, né? Era isso que eu queria dizer, Rodrigo. Pode Sim. continuar. É, Desculpa aí. você me traz também uma coisa que acho que também é importante ressaltar na formação, que é o seguinte, eu comecei a trabalhar com educação física em 2006. Em 2015, eu fui convidado para trabalhar aí com vocês
né? Onde era o Ceará, agora o Inter. Nesse período de 2006 a 2015, eu trabalhei com a educação física, quase que né, quase a maior parte do tempo da minha vida profissional com educação física. Eu fui fazer a transição para a psicomotricidade relacional em 2015, quando eu fui para aí. Então, até lá, eu ficava educação física, psicomotricidade relacional, né? Eu também pude trabalhar numa escola aqui em Curitiba que tem a psicomotricidade relacional no currículo. Então, nessa escola, eu era professor de educação física, do Fundamental 1 e 2, eu era o técnico de esportes, de futsal, do período da manhã e da tarde, e era o psicomotricista relacional do Fundamental 2 e de algumas turmas do Fundamental 1, porque tinha uma turminha que era meu filho que estudava, então não ficava na mesma turma que ele, né? Então eu trabalhei nessa escola com várias frentes, exatamente, professor Bombril na escola. E o que acontece? Por que eu estou trazendo isso? Porque como eu não trabalhei só com a psicomotricidade relacional, às vezes fica aquela impressão assim, do que a gente aprende só dá para ser usado na psicomotricidade relacional, e não, pelo contrário. Eu usei durante todo esse período, esse percurso, muitas das competências, das habilidades que eu desenvolvi na formação. E isso foi, assim, um diferencial para mim na minha carreira. Quando eu parei de trabalhar com professor de educação física, eu saí aqui em Curitiba, eu saí em alta. Eu saí como um professor muito reconhecido, eu saí com outros currículos, outras escolas me chamando para trabalhar, com outras possibilidades de emprego, de salário. Então, eu estava num status diferente já dos outros professores, e eu não tenho a mínima dúvida que foi por conta da psicomotricidade relacional, né, que me causou me desenvolveu todo esse potencial, né? Então, isso eu acho muito interessante falar, porque a gente não vai, se você não tiver uma transição de carreira, você não vai ser penalizado, pelo contrário, você vai com certeza se capacitar ainda mais com aquilo que você já tem, né? E tem um diálogo muito legal entre psicomotricidade relacional e educação física, né? Porque você trabalha com o corpo, logicamente que de uma forma mais direcionada, às vezes mais técnica, às vezes muito regrada, né? Que são coisas que na psicomotricidade relacional você abre um outro espaço, né? Você não usa esse direcionamento todo, não usa tantas regras assim, mas as principais para manter uma organização. E, porém, esse diálogo do corpo, a intenção que o professor de educação física tem em exercer o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde emocional, física, isso tudo está atrelado com a psicomotricidade É. emocional, né? Um ponto de encontro aí bem importante é o corpo, e Sim. corpo em movimento, né? Trazendo o sentido de corpo em movimento é vida, é saúde, né? Eu acho que aqui a gente se encontra muito, né? Uhum. E a relacional vem colocar um componente de um modo bem incisivo, que é o afeto. Sim. O que me afeta do comportamento e da relação do outro comigo, e como eu afeto aquela pessoa com quem eu me relaciono, né? Não é nesse sentido, essa sensibilidade para compreender, para perceber como é que as relações vão se pautando, vão se desencadeando em função desses afetamentos. O que Uhum. um tônus, um olhar, ou a falta de um olhar, um gesto, vai desencadear no comportamento do outro. Então, a relacional complementa aqui com esse conhecimento a partir do autoconhecimento também, que parece Sim. ser uma coisa simples, mas não é, mas é capaz de ser desenvolvido, de ser aprendido, né? Uhum. Então, aqui tem um encontro bem bacana, bem positivo. Temos um Eu acho que tem uma questão também que o André Lapierre traz, agora eu não me lembro qual é o livro, mas eu acredito que, se não é o no Simbologia do Movimento, é o do iceberg, né, da psicomotricidade relacional, análise corporal da relação, quando ele traz assim a possibilidade de você se tranquilizar com os aspectos normativos, né, da pedagogia, que o corpo ele vai se desenvolver por si só, mas ele vai se desenvolver melhor ainda se você trouxer o afeto para junto disso,
sem ficar cobrando o desenvolvimento fisiológico, biológico, em cima daquelas Mecânica. estruturas repetitivas de treinamento. Vai acontecer. E vai acontecer ainda melhor se você der espaço para essa escuta e para esse diálogo mais afetivo, né? Então, quando a gente consegue compreender um pouco melhor isso, que é com as vivências, não é só na leitura, porque eu li isso muito antes até de fazer a pós, antes mesmo, porque eu fiz meu TCC e usei alguns livros da relacional. Então, eu tinha contato com aquilo, mas eu tinha o contato teórico. Eu fui ter a dimensão, a dimensão da dimensão afetiva, o que ela causa e o que ela ajuda nessa relação, e essa tranquilidade de saber que a criança vai se desenvolver por si só, que você não precisa atrapalhar ela com tantas demandas, porque acaba acontecendo isso muitas vezes, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança por conta dos nossos anseios, das nossas necessidades pedagógicas de cumprir currículo, cumprir as normativas da escola, né, as regras e tal. Quando o É, André fala isso e desculpabiliza isso, acaba sendo uma forma muito positiva de ver o trabalho acontecendo, né? E os resultados a gente vai enxergar por um outro prisma também. Porque não é porque a criança não conseguiu alcançar aquilo naquela modalidade ou naquele tempo, naquele percurso que foi colocado ali numa estafeta ou num circuito, que aquela criança não vai ter o potencial de fazer isso em outro momento ou de uma melhor forma futuramente, né? Então, isso eu acredito que seja um marco, assim, quando você leva isso para a tua vida. Diferencia muito. Fala, Érica. Você está com a mãozinha levantada aí? Tem uma, Érica, só um minutinho, já eu passo para ti, só para responder aqui a pergunta do Euclides, né? Vieira, ele fala que está trabalhando na área, que é da área clínica e vê que as postas estão se resumindo a outras profissões, deixando de lado os profissionais de educação física, né? Euclides, peraí, gostaria de saber como vocês estão percebendo a relação da educação física e psicomotricidade com os planos de saúde. Olha, esse é um grande desafio do profissional da área da psicomotricidade, acredito também da educação física. É algo que eu acho que até um tempo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, nem existia essa possibilidade. Era algo que a gente não perdeu o campo, a gente vem ganhando, mas é uma construção. Realmente é um campo que está ali abertíssimo para a gente se posicionar, mas se posicionar com trabalho, com fundamento, com estrutura, com conteúdo possível de passar para essa área da saúde o sentido do que a gente faz e faz com maestria. Na minha experiência, que eu tenho uma clínica também, o Íntegra, aqui em Fortaleza, a gente trabalha com a clínica com a psicomotricidade relacional, né, que é uma das abordagens aí da psicomotricidade, e a gente tem um fluxo muito positivo, vai muito bem. O que eu posso dizer que há ainda uma falta de reconhecimento, há ainda um preconceito em relação. Nem sei se é preconceito, é falta de conhecimento por parte dos profissionais da área de saúde, falta de conhecimento sobre o que a gente faz. Mas o que, na minha experiência, assim, o que eu acho, na minha visão também, se a gente olhar para trás um pouquinho, nem havia esse campo na área das clínicas, havia na escola. Então, a área clínica está aí, é uma área a ser investida, reforçada, fortalecida, e a gente se posicionar com aquilo, tanto o profissional de educação física, o psicomotricista relacional, mas fazendo um trabalho realmente potente que deixe ali uma perspectiva de contribuição efetivamente positiva. Porque, olha, afeto, é a base de tudo, e a gente está aí, a gente é o profissional mestre nisso aqui. Ninguém tem essa perspectiva, ninguém. Os outros profissionais até têm, mas é também
como é que eu digo, fragmentado. A gente tem essa percepção de humano, corpo, psiquismo, afetos, de um modo, como eu falei no início, integral e integrado. A gente tem essa percepção global. A nossa possibilidade de fazer intervenções com melhores resultados, sem dúvida alguma, é grande. Agora, é preciso cada um de nós desenvolver competências, acreditar na possibilidade e ir demarcando o território, porque essa área pertence a gente. Os doutores, dentro dessa linha, somos nós, né? E, repito, vem se abrindo, não é ainda completamente reconhecida, até porque é algo novo, recente, mas vem cada vez mais sendo reconhecida. A gente tem muito encaminhamento aqui na clínica de neuropediatras, de pediatras, de diversas áreas da saúde para atendimento clínico a crianças com necessidades especiais, crianças neurodivergentes, e os resultados são fantásticos, são muito bons. Não sei se respondi, amigo. Érica? Ou eu, não sei se é Euclides, se é. Respondido. Opa, ok. Vamos para frente, vamos acreditar e batalhar por afirmar o nosso lugar e o nosso saber nessa área da saúde, se é essa área que te interessa, se é a clínica que te interessa, né? Porque também tem gente que a paixão está na educação, está na escola, né? É verdade. Vai, Érica. Boa noite, gente. Meu nome é Érica. Eu me identifiquei assim, sou formada em educação física. Me dei conta um dia desses que 20 anos se passaram da minha graduação. E me identifiquei muito com o que o Rodrigo e com o que a Lid estavam falando, porque, enfim, sou psicomotricista relacional também. Mas especificamente com esse último trecho do que o Rodrigo estava falando, né, de que ele em uma escola atuava com uma área e outra área, e a educação física, eu percebo hoje a psicomotricidade relacional, graças, claro, a uma construção que a gente vem aí, né, há quase 33 anos aqui em Fortaleza, nessa construção junto com a Isabel Guarda. Eu percebo a psicomotricidade relacional já como um diferencial, e eu diferencial assim dentro da minha carreira. E eu digo isso para vocês porque hoje eu atuo na clínica, né, e atuo também na escola. E recentemente participei de um processo seletivo, onde com certeza a psicomotricidade relacional foi um grande diferencial para que eu conquistasse a vaga. Claro que as habilidades que a gente desenvolve, né? Eu adorei quando a Abel falou da questão do desenvolvimento das habilidades, porque eu sempre percebi que quando passei pela psicomotricidade relacional, meu olhar muda, mas realmente muda porque a gente desenvolve muitas habilidades durante a nossa formação, né? E no processo que eu me submeti dentro da escola, né? Hoje eu atuo tanto com a psicomotricidade relacional quanto com a psicomotricidade funcional. E assim, para mim, a gente entra dentro da sala de uma outra forma, sobre um novo olhar, justamente por essa habilidade que a Bel falou que a gente desenvolve. Então, assim, sou muito feliz hoje quando a Bel falou assim, tem pessoas que se acham na educação. Eu gosto tanto, muito tanto da clínica quanto da educação, porque eu percebo, assim, um grande diferencial tanto do nosso olhar de educador físico quanto de psicomotricista relacional. Então, assim, é isso. Eu queria aí escutar a vocês aí, o que pensam, o como estão vivendo, o que anseiam, como estão vivendo nesse momento social, né? Aí tão desafiador. Bel, deixa eu fazer uma pergunta, Diz baseada aí. baseado naquilo que o Euclides falou, né? Eu entendi que Ah, ele estava perguntando assim, o profissional de educação física que tem a formação em psicomotricidade relacional e não está tendo espaço para atuar na clínica, está perdendo para outras profissões.
Eu não sei se vocês aí do Íntegra têm esses dados, né? Mas eu fico me perguntando se a gente não perde esse espaço porque a gente não tem profissional de educação física investindo nessa formação para. Eu não sei se vocês fazem um levantamento, né, de quando entra uma turma nova, quantos são profissionais de educação física, quantos são pedagogos ou quanto tem outras profissões. Mas eu me lembro que eu comecei na turma 17 e terminei na turma 18. Em nenhuma das duas turmas, a maioria era de profissionais de educação física. A maioria eram pedagogos, né? Tinha gente que estava indo por influência da escola, tinha gente que era da SME, tinha gente de outras áreas, mas talvez a gente não ocupe esses espaços porque a carência de profissionais de educação física é investindo numa pós-graduação que possa entrar na clínica, porque espaço tem, né? Eu tô vivenciando agora. Eu vou tirar as férias de uma psicomotricista relacional, que também é professora de educação física, e ela disse assim, provável, assim, eu fui aceita para substituí-la e o fato de eu ser professora de educação física já contribuiu muito, né? Eles precisam de uma psicomotricista relacional, mas a minha experiência de educação física já contribuiu para que eu ficasse, e ela está procurando alguém para substituir ela em outros horários e não tem. Nem como psicomotricista relacional de pós-graduação, muito menos de educação física. Então, será que a gente não tem esse espaço? Está perdendo esse espaço porque a gente não está investindo nisso. Eu acho, viu, Lid, que esse é um dos fatores importantes. Eu acho que você tem toda a razão. Mas eu continuo dizendo, claro, que se tiver mais profissionais e se a gente se posicionar com mais firmeza, com mais constância nos ambientes e nas clínicas, a gente vai. Eu falei do exemplo aqui, do nosso exemplo aqui em Fortaleza, do Íntegra, onde a gente tem sim uma clínica que se sustenta com a psicomotricidade relacional na clínica, né? Sendo atuado na clínica, com encaminhamentos e reconhecimentos aí dos médicos e dos profissionais da área de saúde. Agora, isso é um trabalho, eu entendi na pergunta do colega aqui, que há uma discriminação, por exemplo, quando os médicos às vezes encaminham dizendo que deve ser, o atendimento em psicomotricidade deve ser realizado por um psicólogo, entendeu? E aí faz uma diferença aí para o profissional de educação física, para o pedagogo, aquele que tem todo o embasamento de uma formação que é o que vai dar todo o diferencial para a sua atuação na clínica, entende? E aí realmente ainda existe isso, mas isso vem mudando. E vem mudando em decorrência justamente do fato da gente estar ali se posicionando e fazendo trabalhos sérios, entendeu? A Léo acabou de entrar, quero dar as boas-vindas aqui a Leopoldo Vieira, que é o diretor Oi, do Bel. SPA, opa, Léo, que bom que entrou. Obrigado. Que é o nosso mestre dos mestres aí, aquele que no Brasil ensinou a todos e esteve presente na formação de todos nós, e que é profissional, não é professor, é profissional de educação física, mas que fez uma vida profissional totalmente diferenciada, sem perder a sua identidade de profissional de educação física, mas com uma sensibilidade ampliada, com uma capacidade enorme de desenvolver essas habilidades, essas competências, essa sensibilidade em outras pessoas para atuar na escola, na clínica como psicomotricista relacional, né? Ele também passou por todo um processo de formação pessoal ali com o criador da psicomotricidade relacional, e com a criadora Andréa Lapierre, e com isso ele desencadeou um processo bem bacana no Brasil inteiro, né? Aí vem formando muitos profissionais para fazer essa diferença. Então, Lídia, tu entende? Eu concordo com você que realmente
faltam profissionais, né? E que o casamento aqui da educação física com a psicomotricidade é algo muito frutífero, como eu já falei, ali é corpo no foco, no centro das atenções e corpo em movimento como possibilidade de saúde, de desenvolvimento pessoal. Se a gente agrega a isso uma competência maior de desenvolver habilidades afetivas, emocionais, para estar ali, tanto lidando com os desafios que aparecem para a gente, como também ajudando o outro a lidar melhor com esses desafios, aí é o casamento perfeito, eu acho, né? Eles mandam, escreveu e o Cleiton não quer fazer uma pergunta. Isso mesmo, Euclides, isso mesmo. Eu entendo aqui a tua fala, né? Justamente, às vezes o encaminhamento vem o profissional da fonoaudiólogo, ou psicólogo, arará, que seja psicomotricista, mas que tenha essa formação específica. Mas eu digo que é porque também, aí a Lidiane tem toda a razão, falta profissionais da educação física ali presente na clínica, fazendo o seu trabalho para ser reconhecido. Somos poucos ainda, né? Então, a gente tem que estar ali investindo cada vez mais nesse campo. E investindo com competência, investindo com estudo, investindo como é que eu digo, com apresentações de trabalhos, né? Que possam realmente afirmar esse lugar. Eu acho, e vou repetir, há um tempo atrás não existia de jeito nenhum esse reconhecimento na clínica. Hoje já existe e o povo já encaminha. Então, vamos, os profissionais, Lidiane tem toda a razão, vamos atuar e desenvolver essas habilidades para se posicionar, marcando um diferencial nesse atendimento clínico, né? Cleiton quer fazer uma pergunta. Quem? Cleiton. Cleiton, seja bem-vindo, Cleiton. Há quanto tempo? Caiu? Pois é, eu tô achando que ele caiu. Bom, então quando ele voltar. Ele caiu, eu acho. É. Então, E eu aí, queria. boa noite, pessoal. Levanta a Opa. mão. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Muito noite, legal a Bel. explanação, eu só pude ouvir agora a Bel falando, né? Mas é bem isso mesmo, esse reconhecimento e nós que construímos, principalmente os professores de educação física aí que fazem uma falta danada, que já saem na frente de muitos outros profissionais, mesmo da área de saúde, por terem toda essa habilidade de lidar com grupos, né? E nós atendemos especificamente ou basicamente na relação grupal ali, o grupinho que a gente vai atender. E o profissional de educação física já traz isso no seu DNA da sua graduação. Então já facilita bastante, né? Então é importante isso, sim, que nós profissionais de educação física nos apresentamos ao mercado com muita segurança, depois de uma formação integrada, né, levada a sério, né, principalmente dessa formação pessoal, dos estágios supervisionados, que é a formação profissional, e da teoria, né, dessa parte teórica que vai dar todo o embasamento para aquilo que a gente faz. Então, o mercado de trabalho está aí, né, e não só as clínicas estão precisando, como até o próprio Ceará aqui está precisando. Hoje, as figuras masculinas, pelo menos, são disputadíssimas aqui, porque não tem quem faça. E as três pessoas que atuam conosco hoje, aliás, quatro, né, que nós temos aqui na clínica, masculinos, cinco comigo, somos professores de educação física e nos destacamos no mercado. Simples assim. Encontro, né? Aqui o encontro, corpo, né? O corpo faz parte, a vivência do corpo já faz parte, está no DNA do professor, do profissional de educação física, né? Mas a Clarice queria falar. Clarice? Tá dando para me ouvir? Tá. Diga lá, Não, Clarice. hoje mesmo eu estava pensando, né? Eu sou professora de educação física, assim como o Rodrigo.
Tá muda. Mudou. Ah, pronto. Assim como o professor falou, né, no depoimento dele, que a gente acaba tendo que se desdobrar em 1.000 pessoas, em 1.000 profissionais, porque dentro da nossa profissão a gente acaba se ramificando em várias áreas e a gente tem que dar conta disso, né? É, eu estava hoje na escola e as criancinhas estavam brincando e uma começou a fazer tipo uma birra comigo, né? E eu olhando assim para ela com toda a minha paciência, o que que ela tá querendo dizer para mim com esse comportamento dela? Então isso é uma coisa que depois eu me toquei assim instantaneamente, que foi algo que a psicomotricidade relacional me trouxe. Era uma coisa que eu não compreendia, eu só tentava combater, né? E é uma coisa que a gente vê que vai além do jogo simbólico daquele momento, é a maneira como elas se comunicam, é a questão da comunicação delas, da linguagem do corpo, né? E depois que você começa a ter sua formação pessoal, entender sobre você mesmo, assim como a senhora falou, né? A gente começa a ter uma sensibilidade, começa a ter um olhar mais profundo em cima dessas questões. E eu me lembro muito que, enquanto eu estava na minha graduação, o meu professor da disciplina de jogos e brincadeiras, ele falava assim: no jogo você mostra quem você é. Então, no jogo, tem criança que vai ficar revoltada porque perdeu, tem criança que vai, por exemplo, querer trapacear, tem criança que vai ser agressiva quando alguma coisa não acontece do jeito que ela quer, tem criança que já fica mais sensível, se isola. E depois que a gente começa a perceber, dentro do jogo, que a gente vai fazer os estágios, que a gente vê que tudo começa a fazer sentido, a gente começa a ser um profissional mais espontâneo. Na minha visão, eu adquiri muita espontaneidade de realmente estar capacitada e fazer as coisas e depois refletir. Nossa, eu fiz isso porque eu estou com a bagagem, sabe? Porque eu tive uma formação, porque eu passei pela experiência, porque eu fui conduzida para isso. Então, isso para mim foi essa condução que eu tive que me levou a ser, estar onde eu estou hoje, né? Quase uma psicomotricista relacional, falta bem pouquinho, e que mudou assim minha vida, minha percepção sobre o corpo, sobre a linguagem, coisa que na minha graduação eu já tinha essa percepção sobre linguagem corporal. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a educação física, ela é uma profissão que está dentro da linguagem, né? Nas provas, a gente faz prova de educação física, matemática e português, se eu não me engano, né? Era português, inglês, educação física, e a gente ficava assim, por que que a educação física está na linguagem, né? Ninguém nem entendia. Mas depois que a gente entra na graduação, a gente entende, e aí fazer essa correlação, né, entre a psicomotricidade relacional, entre essa linguagem da educação física e entre a atuação do profissional, tendo essa bagagem de psicomotricista relacional, é de grande valor. Hoje em dia eu sei, assim, me reconheço, tem um valor no meu trabalho, porque eu tô cada vez, assim, mais madura, né? A gente se sente mais madura nesses aspectos, sabe? E é muito legal ver essa troca das crianças, né? Eu acho que é a troca que não tem preço, é aquilo que a senhora também falou, sobre o prazer. Você acaba tendo prazer e satisfação de fazer o que você quer, porque você está recebendo algo em troca, né? Você está recebendo um valor ali, você está recebendo com reconhecimento. Nem que seja só da criança para você. Né? Às vezes uma criança de 3 anos chega assim para você, lhe dá um aconchego, lhe dá um afeto, e você percebe assim, não, está fazendo sentido, né? Então é isso, era esse Um meu depoimento. segundo que vale um mundo, né? É um segundo que vale um mundo. Eu digo Sim. que aqui esse entrelaçamento entre o corpo e esse prazer e essa possibilidade de estar sintonizado com o outro, seja um bebezinho, uma criança pequenininha, seja um adulto, está ali conectado, é decorrência de um asseguramento pessoal que você vai desenvolvendo. A gente está sendo, a gente ao longo a gente vive na atualidade um conflito enorme, porque a gente é produto de uma sociedade que funciona dentro de um modelo cartesiano, aquele que manda e aquele que obedece, né? A gente foi educado nesse modelo.
E hoje em dia esse modelo ele não funciona mais e gera ali para a gente que vem com essa que basta um olhar para a criança responder, não funciona mais. É preciso você desencadear na criança um desejo, um respeito por você, pelo respeito que você também sente por ela, pelo que vai sendo modulado nessa relação em termos de um encontro de afetos, né? De afetos. E é isso que você fala. Basta às vezes, um minuto, um momento com uma criança para a gente ganhar o mundo, né? De satisfação e de encantamento por aquilo que a gente faz, né? Cleiton, Olá, olá, quanto tempo, hein? ô coisa boa. Então, mas Beleza, diga que lá, bom, você que. satisfação aí. Boa noite para todos, rever aí pessoas aí da minha formação, e até ex-aluno de turma, da minha turma, coisa boa. Eu queria tecer uns comentários a respeito, para complementar também, acrescentar, aliás, o que o Rodrigo falou e também outras pessoas. Durante a minha turma, onde teve a pandemia, aquela loucura toda, a gente fazendo supervisão através de vídeos e tal, e depois foi que eu fui fazer o meu estágio prático, real. Mas, enfim, eu tive depois um aluno de personal, uma criança que estava fazendo comigo aqui, um adolescente, um pré-adolescente, e eu estava ainda fazendo a PR, né? E eu percebi até o meu olhar para essa criança diferente quando eu ia dar o treinamento dele, né? Que era treinamento de preparação física geral para perder o peso, um aluno pré-diabético e a mãe com cuidado de saúde. Então, era várias atividades físicas, musculação, natação, treinamento funcional, enfim. Mas eu comecei a perceber a minha mudança como profissional de educação física, atuando com esse pré-adolescente, aquela visão do psicomotricista relacional. Eu dava mais escuta para a criança, eu escutava mais, assim, era bem mais flexível no que eu estava programado para fazer naquele dia de trabalho com ela, e não era aquela coisa taxada, eu planejei aquilo, vai chegar lá e vai fazer aquilo que eu planejei, engessado, assim, sem ter uma flexibilização, e a PR me deixou assim com essa visão, e eu notava, inclusive na época eu até comentava com o Rodrigo, a Ofélia, na turma também, em algumas rodas de conversa durante as sessões da formação pessoal, que estava me percebendo trabalhando como profissional de educação física, mas também me percebendo ali uma atuação já com o olhar de um psicomotricista relacional. Isso foi bastante notório na época do meu curso aí. Então, era só para deixar esse registro aí, aí nessa roda de conversa com vocês e agradecer pelo convite, satisfação em rever todo mundo aí de novo. Obrigada aí, Cleito, pela sua Bem, contribuição, né? E complementar, reforçando esse asseguramento que vai sendo desenvolvido dentro dessas habilidades, né? Você vai ficando mais seguro, mas você não tem tanto medo de perder o teu lugar de poder, porque você vai desenvolvendo uma segurança pessoal que é capaz de lidar com o menino birrento, com o que tem autismo, com o que tem TOD, com o que tem, com essa diversidade que ali se apresenta, é segurança íntima, pessoal. Isso se desenvolve e se desenvolve durante um percurso pessoal. Aí a gente é sim. testemunha aí de vários processos nesse sentido, né? Eu queria ouvir mais de vocês aí que estão chegando, que curiosidade vocês têm, que dúvida, como vocês estão vivendo aí a prática de vocês no cotidiano profissional, né? Bora trocar ou perguntar no chat para Pronto, de novo. Posso falar? pode. Pronto, eu fiz o estágio, né, as 20 sessões, e depois continuei na escola, falei com a diretora se eu podia continuar como trabalho voluntário, né?
e ela, como viu as 20 sessões lá, o trabalho fluiu tranquilamente, sem nenhum problema, e, e deixou continuar na escola desenvolvendo a PR. Terminou o ano letivo, eu creio que eu terminei o estágio das 20 sessões eu creio que terminei em setembro, terminei o ano letivo, virou o ano, trocou a diretora da escola, que estava sendo uma diretora provisória, aí teve uma diretora que chegou nomeada, aí eu fui lá no começo, me apresentei. Obviamente que eu pedi para a diretora anterior falar para ela que eu gostaria de continuar, né? Mas todo mundo sem conhecer o que é psicomotricidade relacional aqui em João Pessoa, numa escola do município. Na prefeitura, quando eu fui levar o projeto, uma das funcionárias da sala lá de programas especiais da prefeitura daqui, da SEDUC, Secretaria de Educação, falou assim: Ah, eu já ouvi falar da psicomotricidade relacional, eu tive num congresso em Recife, eu participei de uma sessão, é maravilhoso, tal. Eu até achei muito legal, porque tinha uma funcionária dentro da sala, onde estava a chefe do departamento de programas especiais, que já tinha escutado sobre a PR. Mas a coordenadora nunca tinha escutado falar, e nem outros professores, e ninguém na escola que eu estava. Ou seja, e já vai fazer o segundo ano que eu estou lá. Acabou esse outro ano todinho, eu fiquei lá como trabalho voluntário nessa escola, e chegou agora no terceiro ano e eu continuo lá, desenvolvendo trabalho. Eu sempre pego a turminha do primeiro ano, no outro ano eu passo para o segundo com elas. Aí quando elas vão para o terceiro, eu volto para o primeiro. Está sendo nesse sentido lá, eu fazendo esse trabalho com a PR na escola e está sendo muito produtivo para mim, a resposta das professoras, os depoimentos que elas fazem. E eu estou gostando muito de atuar. Não estou atuando profissionalmente, assim, remunerado. É um trabalho voluntário, é minha filantropia. E eu estou me realizando, estou gostando muito e cada vez mais desenvolvendo, perturbando o Rodrigo de vez em quando, e Ofélia. E aí vamos tocando. Muito Exatamente. Você bem. encontrou aí um propósito pessoal, né, que te encanta e que te mesmo sem mesmo sem a remuneração merecida, né? Mas tendo como retorno uma realização pessoal de acordo com o teu propósito de vida, algo acontece aí, né? Não que tenha que ser eternamente assim, porque eu acho também que quando a gente faz bem e trabalha com todo esse encantamento, a gente merece sim ser remunerado, né? Sem dúvida. Mas é isso, é construção e você certamente está aí deixando uma marca, né? Um registro bem positivo. Veridiana diz assim: minha aflição é justamente essa de crianças birrentas. No meu ponto de vista, como vocês bem colocaram, falta afeto e acolhimento. No entanto, o que vemos são professores esgotados e sem paciência, levando essas crianças para a pedagoga, no caso eu, com a fala: toma que o filho é teu, eu não aguento mais. O filho é teu, eu não aguento mais. Cada vez mais está difícil de acolher quem acolhe e ajudar a olhar e acolher as crianças. Veridiana, olha, aqui você toca num aspecto fundamental, né, que é muito verdadeiro isso que você fala, eu acho que vai de encontro àquilo que eu falei no início, tanto que estamos aí esgotados com as demandas de cuidar, 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 e quem cuida do cuidador, né, essa parte fica aí meio negligenciada, e quando a gente aborda no curso de pós-graduação, na formação em psicomotricidade relacional, a possibilidade de você ter um espaço durante ali um ano e meio de contenção, de acolhimento e de autoconhecimento, de acolhimento às tuas angústias, de autoconhecimento, onde você vai ganhando ali uma segurança e pessoal para esse enfrentamento, porque é uma realidade
que, de fato, está bem difícil de ser lidado, seja escola pública, seja escola particular. Essa próxima semana a gente vai estar trabalhando aqui com professores auxiliares da escola creche aqui, escola creche Casa da Tia Léa, e a demanda é justamente essa, assim, o excesso gerando nesses professores crises de ansiedade. Tá todo mundo sem fôlego, literalmente, né? Às vezes a gente diz assim, eu tô sem conseguir respirar. A gente até falava, eu tô tão lotado de trabalho que eu tô sem conseguir respirar. Hoje, não é só fala, é vivência corporal. Você sente no corpo essa falta de ar, essa angústia de não estar dando conta, de estar excessivamente sendo demandado, sofrendo, cansado e sem ter aonde ter um espaço para colocar, para ter um colo, para ter um cuidado para essas demandas, né? Essas escolas, como eu falei, né? Aqui a Casa da Tia Léa encontra aqui na Relacional desde 1990 e poucos, eles investem nesse espaço como cuidado do professor, que necessita periodicamente ter um tempo para liberar essas angústias, ser escutado na sua dor. E agora mais do que nunca, porque é como eu falei, mudou. A lógica relacional atualmente é outra. Você tem que dar conta de algo que não é da ordem do humano. Que eu digo, que é como eu falei no início, a gente está que responder na velocidade de uma máquina. Hoje em dia está aí a IA, que eu digo, a IA que chega como uma solução, em parte, para uma resposta para isso, porque a gente não tem tempo para responder nessa velocidade, então a IA vem ajudar. Por outro lado, é o risco justamente da gente ficar sobre o domínio da máquina, né? Daqui a pouco o nosso cérebro vai evoluindo e vai perdendo habilidades, capacidades, né, de estar ali produzindo, questionando, refletindo sobre a realidade, né? Então é isso. Não sei se respondi a você, Veridiana, mas você tem muita razão quando traz essa perspectiva, né? Por isso que a gente fala aqui do campo da psicomotricidade relacional, que o investimento nessa formação pessoal, que a gente chama de formação pessoal, um processo contínuo de autodesenvolvimento, de encontro consigo mesmo, de desenvolvimento de competências, de habilidade para lidar com esses desafios contemporâneos. É algo que é imprescindível, principalmente nos tempos atuais, né? Muito bem. Opa, oi, Lid, levantou a mãozinha, quer falar? A gente está se aproximando aqui do final do nosso time. Eu gostaria ainda de escutar outros profissionais aí da educação física, para a gente ter parâmetros, para a gente poder estar pensando em como é, contribuir, ajudar de alguma forma, né, a encontrar possibilidades. Diz, Lid. De algumas pessoas que estão aí já sabem, porque, como eu disse, me viram chegar. Eu cheguei na formação em psicomotricidade relacional num processo depressivo, né? E não é que só a relacional ajudou com que eu me recuperasse, mas muito conteúdo que foi trabalhado nas formações da relacional fizeram com que o meu processo terapêutico tradicional com uma psicóloga, assim, tivesse uma progressão geométrica, né? É como se eu tivesse conseguido mexer num baú e trazer coisas muito mais rápido do que eu traria se eu tivesse passando por um processo só tradicional. Não era esse o objetivo, mas acabou favorecendo. E eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por isso antes de assumir uma turma, as minhas 15 turmas de educação física infantil,
quando eu entrei, eu não teria dado conta, eu teria desistido no primeiro ano, né? Você chega e é um baque porque eu não estava dentro da educação e passei para a educação recentemente, né? Vinha desse processo, mas a formação junto à minha terapia, tudo isso me ajudou para quando eu entrei e encontrei a realidade que eu e que a gente encontra dentro da escola, principalmente dentro da escola pública, porque a gente sabe que é um público muito vulnerável. Eu acho que eu não tinha dado conta e tinha desistido no primeiro ano. Eu vejo claramente que esse processo ajudou na minha saúde mental, na minha forma de encarar os desafios que eu tenho hoje. Obrigada, Lídia, aí, pela sua contribuição mais uma vez, né? A gente realmente está se aproximando aqui do final do nosso encontro. Quero agradecer a cada um de vocês que, né, esteve aqui presente e permaneceu até agora. Não é simples a gente passar tanto tempo, né, numa conversa assim online, mas eu queria também fazer uma proposta. Eu não queria que a gente saísse daqui sem deixar pelo menos uma palavra de como foi para você estar aqui nesse encontro. Eu queria sentir de cada um de vocês. Vamos colocar ali no chat uma palavra que seja, uma frase que traduza como foi para você e o que você leva desse encontro de hoje, né? E também dizer que nós estamos aqui com a perspectiva de abrir uma turma de formação em psicomotricidade relacional em agosto. Também em Curitiba abrirá uma turma também de formação em psicomotricidade relacional. E Recife também está aí num movimento para também abrir uma turma agora, se eu não me engano, é entre julho e agosto. Então, quem se interessar, entre em contato ali onde a gente divulgou. Tem o telefone do CIA em Curitiba, tem o telefone aqui do Íntegra. Se quiser vir aqui, ter uma conversa, tomar um café com a gente, fique bem à vontade, a gente está aqui bem disponível para receber cada um de vocês. Tá bom? E não deixem de deixar o seu registro, tá? Marca a tua presença aqui com a palavra que traduza o que ficou para você desse encontro de hoje. Léo, quer falar? Tá bom. Tá mudo, tá mudo. Deu? Não, muito orgulhoso ouvir todo esse pessoal falando, né, e deixando essas palavras maravilhosas aí, né? Não pude estar no início, estava num compromisso, mas eu sinto assim um orgulho danado de tudo que está sendo construído, né, e essa consciência que o pessoal da educação física começa a ter, que existe um espaço muito grande, desde que você realmente não continue fazendo o que nós fazíamos há 50 e poucos anos atrás, né? Então, eu hoje vejo ainda pessoas falar de psicomotricidade fazendo o que eu fazia há mais de 50 anos atrás. Na minha primeira faculdade de educação física, né, a coisa do circuito, que é fantástico, também tem seus resultados, né? Mas entrar com essa sensibilidade que eu vi aqui, de escutar a criança, de acolher a criança, o que tem por trás desse comportamento observável, né? E um pouquinho além disso, ver todo o comportamento ali latente, não só o manifesto. Poxa, isso é fantástico, sabe? É muita sensibilidade e aí somente só passando mesmo por uma formação pessoal para que você viva no seu corpo para depois encontrar esse lugar de sabedoria em relação ao corpo do outro. Então, parabéns a todos vocês, parabéns, Bel, Rodrigo, né, e a que teve com vocês, é Lidiane? Lidiane, nossa Lidiane, né? convidada. Né? Aí os É, convidados aí, né? E parabéns a todo mundo. E ver vocês mata uma saudade assim bem grande, né? Ou melhor, piora, aumenta, né, a saudade, né, Léo? É verdade. aumenta, É. que o desejo era estar aí com todas. Então é Então, isso. é isso. Um abração e parabéns por tudo. Eu acabei de falar aqui, não sou da área da educação física.
o desejo, o meu desejo, né, aqui enquanto psicomotricista relacional, enquanto é de que a gente possa alimentar um pouquinho ou se nutrir com essa possibilidade de encantamento, para mim a palavra é essa, né? Que a gente possa se encantar novamente e encantar quem estiver ao nosso redor, com aquilo que a gente faz, seja na aula de educação física, seja numa sessão de psicomotricidade relacional, seja na relação com o teu familiar, seja na relação com o teu colega, que a gente possa ter uma presença presente que deixe uma marca de afeto, uma marca de respeito, de encontro e encontro positivo, mesmo que às vezes a gente discorde, mesmo que às vezes a gente brigue, mas que a gente deixe ali uma marca, um registro bem bom. Eu, pessoalmente, acho que, aí vou dizer, porque sou apaixonada pela psicomotricidade relacional, não posso deixar de dizer isso, que vejo essa perspectiva como algo muito futurista, né? Apesar de eu ter dito que o risco que a gente corre é de se tornar máquina só repetidora ou agir de acordo com algoritmos, responder conforme a maioria, a possibilidade da gente fazer a diferença e de não perder o que há de humano, que é o que mais é precioso nessa vida, é a psicomotricidade relacional que está aí como uma perspectiva, como um caminho. E é isso, pessoal. Muito obrigada, muito feliz com, com a presença aí de todos. Aqui uma mensagem, a Nádia está me pontuando, da Caroline, que diz: Eu não sou da área de educação física e nem de psicomotricidade relacional. E é incrível como as palavras de vocês transmitem tanto amor ao trabalho de vocês estarem vivendo um propósito. E é o que eu venho buscando, o meu propósito de vida. E eu sinto que estou mais próxima agora de me encontrar no mundo como pessoa e como profissional. Escutar sobre o trabalho do Cleiton sem ser remunerado, que faz como propósito de vida, foi muito tocante e inspirador. Muito obrigada, viu, Caroline, aí pela sua contribuição. Que bom. Eu acho que a gente ficaria aqui até altas horas trocando experiências, falando sobre, né, nossos encontros com esse, como é que eu digo, com os nossos propósitos. Mas o tempo está aí, também a gente não quer incompridar tanto, até para vocês não ficarem abusados, cansados da gente, né, Rodrigo, Elide, Érica? Isso. Tem que ter um fim para ter um novo começo. Isso. E de Deixar preferência uma falta, né? presencialmente, com todo mundo junto. Que algo falte para que a Apoiar. gente corra atrás. Exatamente. Muito bem. Mas eu queria agradecer também a presença de todos, a paciência e as contribuições. Agradecer novamente aí o convite para participar. É sempre um prazer. E me desdobrei para estar aqui, porque realmente sempre é um muito prazer. Tive que remarcar, puxar um para cima, outro para baixo nos atendimentos e deu tudo certinho. E que bom que deu para contribuir um pouquinho no tempo de vocês aí. Tá bom? Então, um beijão, um abraço em todos e até uma próxima.